Olá, tudo bem com você? Eu sou a Sussu de redação e vamos para uma aulinha linda de redação. Essa vai ser bem daorinha, vem comigo. Olha só, a gente está falando de entrevista e o subtópico aqui da gente é formação de opinião. Aí você fala, mas como assim, Sussu? A pessoa dá uma entrevista, é considerada formação de opinião? Explica isso direito. Sim, explicarei, Anja. Olha só. Então, a gente precisa pensar que quando uma pessoa é entrevistada, e nesse caso a gente está falando de personalidades, né? De pessoas da mídia, então pessoas influenciadoras, pessoas famosas, pessoas importantes, não é mesmo? Então, a gente está falando desse nicho, né? De pessoas que são conhecidas, vamos pensar assim, não por todos, mas por uma parte, por grande parte, enfim, tá? Então, se a gente pensar no tipo de pessoa que está sendo entrevistada, né, a entrevista ela vai por um lado, né, a depender do que do entrevistado, né, ou da entrevistada representa, certo? Então a gente traz essa ideia da formação de opinião num sentido bem amplo, tá? Num sentido bem amplo. Não é uma opinião para a vida. Pode ser, mas não necessariamente uma opinião sobre uma roupa, uma opinião sobre um carro, uma opinião sobre um lugar para conhecer. Você entende o que eu tô querendo dizer? É essa a ideia da formação de opinião. Claro que existem assuntos muito mais complexos. Se a gente pensar numa personalidade midiática da política, né, de uma personalidade que fala sobre assunto X ou Y que envolve a população, que envolve assuntos mais sociais, aí a gente vai ter uma pauta, né, maior, uma pauta relevante para a sociedade, né, relevante nesse sentido. Então aqui a gente é isso que eu disse, é uma ideia de formação de opinião num campo bem amplo, tá? Então olha só, a entrevista, como gênero textual, né, ela tem uma função social muito importante para a formação da cidadania e também para a construção da opinião da sociedade, pois o entrevistado ou a entrevistada expõe sua visão sobre o tema e então, de alguma maneira, influencia a edificação de um debate sobre determinado assunto. Então é isso que eu disse para você, tá? Quando a gente pensa na entrevista, a gente precisa pensar que ela está dentro de um campo que é do jornalismo, né? E aí você pensa que dentro do jornalismo a gente tem muitos gêneros. A gente vai ter a notícia, a gente vai ter a reportagem, a gente vai ter a crônica, né, como gênero narrativo, né? Enfim, a gente tem vários tipos, né, de gêneros ali dentro. E a entrevista entra nessa seara. Então, ela é informação, porque ela tem essa ideia de nos informar sobre alguma coisa, que é um dos pilares do jornalismo. E, nesse caso, a gente está buscando essa ideia de influenciar alguém sobre algo, né? Então, eu coloquei aqui para você que é uma função social importante para a formação da cidadania. Claro, né? A gente vive em sociedade, não é verdade? Então, vivendo em sociedade, a gente está aqui, nesse ambiente cidadão, né? No qual você tem direitos e deveres. E também a construção da opinião da sociedade. E aí, aquilo que eu disse para vocês, né? Numa coisa um pouco mais social mesmo, uma coisa mais política, né? Sobre direitos humanos, sobre meio ambiente, entende? Enfim, desmatamento, enfim, né? Nesse caso, abordando sobre essa ideia. Pois o entrevistado ou a entrevistada expõe essa sua visão sobre o tema, né? Então, se a gente for pegar esse tema mais social, mais social. Mas se a gente pegar uma pessoa que faz dicas de viagem, vai ser entrevistada para, né, num programa da tarde, por exemplo. Sabe aqueles programas da tarde que tem ali as entrevistas? Aqueles programinha de fofoca? E aí ali você coloca um entrevistado, né, uma pessoa que fala sobre viagem. Ela vai dar dicas sobre viagem, onde ir, né, onde gosta de ir, quanto é para ir, passagem, quando comprar passagem, que empresa é melhor, entende? Então ela vai influenciar você de alguma forma a também conhecer aquele lugar, tá? Então, não só temas sociais, mas também temas diversos, né? Então, o entrevistado, ele sabe sobre o tema, beleza? Então, de alguma maneira, influencia, então, e faz, né, com que você
entenda mais sobre o assunto, fique informado mais sobre o assunto e também construa a sua opinião a partir daquilo, certo? Então, pensando em construir a sua informação, pensando em saber um pouco mais e pensando em te convencer de algo, a gente tem uma coisa muito importante, que é a argumentação. Então, portanto, esse gênero pode ser considerado também argumentativo, além de informativo, que foi aquilo que eu falei para você, né? Você se informa sobre algo, você sabe sobre algo, né? Você entende mais sobre o assunto, mas também a entrevista ela pode ser persuasiva, pode te influenciar de alguma forma e formar a sua opinião, certo? Então, já que o ponto de vista do entrevistado ou da entrevistada é esperado. Gente, presta atenção aqui na Sussu. Presta atenção em mim. Foca aqui. Se você gosta de alguma coisa, gosta de algo, gosta de uma personalidade, gosta, sei lá, Madonna. Quero assistir uma entrevista com a Madonna. Você não tá lá esperando esperando o que ela sabe, esperando a opinião dela, para você concordar ou discordar. Está. Esperando saber mais. Para saber mais, certo? Então, basicamente, é isso quando a gente fala da entrevista como informação, como formação de opinião, certo? Era isso então. Um beijo e até mais.